Graça e paz a todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu, a missionária Márcia Igawa, estou aqui para deixar mais uma passagem da Palavra do Senhor. Esse vídeo vai estar aqui no Facebook, também vai estar lá no YouTube. Se você quer me seguir lá no YouTube, entra lá como Márcia Igawa e ali você vai estar vendo alguns vídeos meus falando da Palavra do Senhor e alguns vídeos também dando alguns testemunhos, falando de algumas coisas que Deus fez na minha vida, que Deus está fazendo e coisas que Ele ainda irá fazer, eu também vou estar colocando ali no canal. E também eu tenho um canal, já é mais voltado para as coisas do Japão. O nome do canal é Welcome Japan. Só que esse canal ele não é referente à palavra de Deus, irmãos. Eu tenho mais divulgado a vida aqui no Japão, os acontecimentos aqui no Japão, em relação a trabalho, em relação à convivência, costumes, mas eu vim deixar aqui uma passagem que está na Palavra do Senhor. Primeiramente eu quero ler essa passagem, depois eu já vou estar falando o assunto que é muito importante. Eu tenho certeza que você vai se interessar pelo assunto que eu vou falar hoje. E o assunto que eu vou falar, sabe qual é? O assunto que eu vou falar é em relação à nossa mente. Você já teve ataques espirituais na sua mente? Pode ser que você vai ficar pensando, como assim um ataque espiritual na minha mente? Que tipo de ataque é esse? Então eu quero passar um pouquinho hoje para você, como vem esses ataques espirituais. Esses ataques espirituais muitas vezes destroem a nossa vida, tira a nossa paz, rouba a nossa alegria. Essa luta espiritual tem atingido, se eu posso dizer, atacado muitas mentes e tem destruído muitas famílias, tem destruído muitas amizades, tem destruído pessoas que têm talentos, tanto em parte profissional ou como em outras áreas. Muitas vezes, os ataques espirituais da mente nos faz perder. E muitos não sabem lutar contra esses ataques espirituais. E não é porque você é cristão que você não vai sofrer esses ataques espirituais. Eu quero deixar assim bem claro que o cristão, ele não é tipo o diabo, né? Os demônios não têm poder, né, de possuir um cristão, mas eles podem dominar, eles podem atacar a sua mente. Um demônio só pode te possuir se você não estiver ligado em Jesus, se você não estiver focado no Senhor. Aí ele pode te atacar sim. Mas se você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e você tem uma vida com Ele, não tem como os demônios te possuir. Não. Eles podem atacar sua mente. Então vamos ler Mateus capítulo 4. Essa passagem lá vai ser muito importante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa,
colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito e te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa passagem, ela é muito importante para nós falarmos sobre os ataques espirituais. Eu devo imaginar que você já teve muitos ataques espirituais no momento que você fosse descansar, tirar um cochilo ou dormir mesmo, e começa a vir aqueles pensamentos na sua mente. Pensamentos que você não pensava, não imaginava, mas se você for analisar esses pensamentos, você vai ver que esses pensamentos não procedem de Deus. Porque todo pensamento que está fora da Bíblia, que está fora dos ensinos do Senhor, não procede de Deus. Esses pensamentos são malignos. Eu falo a vocês, eu já tive muitas lutas espirituais na mente. Muitas vezes, eu estava um pouco cansada, eu ia tirar um cochilo, descansar uma tarde, e no momento que eu colocava minha cabeça no travesseiro, que eu ia descansar, começava a vir imagens, começava a vir até pensamentos de pessoas que eu jamais imaginaria que poderia estar falando mal de mim ou que poderia fazer algo mal à minha vida. Mas aí começa a vir uns pensamentos. Por exemplo, você tem uma amizade muito verdadeira, alguém que você pode confiar, que você pode contar, e do nada você começa a desconfiar dessa pessoa. Só que essa pessoa não tem motivo para você desconfiar, mas começa a vir um pensamento que começa a atormentar você. E nesse pensamento que começa a atormentar, o grande erro do cristão é não orar. Porque, irmãos, se não orarmos, com certeza vamos cair. O que acontece hoje com muitos cristãos, famílias destruídas, filhos também destruídos, é família que não ora, família que não conhece a palavra. Porque o diabo, ele tem atacado mentes de uma forma muito terrível. Hoje está assim, a vaidade está em primeiro lugar, a beleza está em primeiro lugar. E hoje o diabo tem usado mentes para sempre ser melhor do que o outro, por mais que aquele outro seja o mais achegado na sua vida. Você sempre vai querer ser melhor do que aquele outro. E você sabe que você pensando desta forma não procede de Deus. Porque todo aquele que tem paz, que tem tranquilidade na alma, ele não vai pensar em ser melhor para o outro. Ele sempre vai pensar em fazer o melhor para ele mesmo. E o diabo, ele coloca muitos pensamentos negativos em nossa vida, desta forma, dizendo para você, se você fazer isso, você vai ser melhor que fulano. Se você trocar de esposa, você vai ser melhor do que ela ou do que ele. Se você pegar uma mulher ou um homem mais novo, é porque você é o melhor. Sempre o diabo vai colocar isso na mente das pessoas, tanto de casados como namorados. Sempre vai colocar.
alguma coisa ele vai colocar. Isso é luta espiritual na mente. Muitas vezes você pode pensar assim: a minha vida está muito sem graça, não tem graça, eu simplesmente saio do trabalho, chego em casa, tenho filho, família, ou tenho até problemas, eu quero ter uma vida diferente. E aí você vai descansar um pouquinho. Aí já o diabo, como ele está ao redor, ele já fez toda a investigação da sua vida e já sabe tudo o que você quer. Você quer o quê? Sair, você quer se divertir, você quer ter uma vida diferente. O diabo, analisando isso na sua vida, ele já está colocando coisa na sua mente. Aí no momento que você está ali bem tranquilo, bem distraído, o inimigo começa a colocar na sua mente assim: olha, se você deixar aí ou seu marido ou a sua esposa em casa, né, ou cuidando dos filhos, vai sair com aquela amiga ou com aquele amigo, vai se divertir um pouco, vai conhecer pessoas novas, vai ter novas experiências. Isso é seta do diabo. E muitos não sabem disso, que o diabo, ele vai no ponto mais fraco para arrancar tudo de você. Quando você está indo bem, você está bem sucedido, tudo está indo bem. Aí começa a surgir alguma coisa muito pequena. Alguma coisa muito pequena. E naquela coisinha pequenininha, o diabo já fez todo o esquema para passar a perna em você, para derrubar você. Derrubar você no trabalho, derrubar você no casamento, fazer você perder o foco, perder a visão, perder a força de lutar pelos seus objetivos. Se você tem sonhos, tem projetos, o diabo ele vai colocar pessoas para colocar você o quê? Para baixo, para você desistir, para você parar. O diabo ele tem muitas artimanhas para atacar a mente de uma pessoa. O Senhor me deu uma revelação tem uma semana atrás. Só que antes de eu entregar essa revelação, eu tive uma luta espiritual na minha mente. Quando eu fui deitar, eu fui descansar, o diabo começou a colocar na minha mente assim: olha, se você falar isso na igreja, eles vão falar que você não está falando porque vem de Deus, porque vem de você. Se você fazer isso, você vai arrumar inimizade. Se você falar isso, as pessoas vão virar a cara contra você. E começou essa luta na minha mente. Eu falava: não, porque eu recebi foi de Deus. Não tem como eu ter inimizade. Não tem como eu fazer as pessoas ficar contra mim. É de Deus. E nisso, irmãos, eu passei a noite inteira. Eu tentava dormir, eu tentava fechar os meus olhos, mas a minha mente estava ligada, a minha mente estava bem acordada, a verdade. E eu não conseguia tirar. Eu só consegui me livrar deste pensamento, desse algo tão negativo que estava me machucando, que estava me fazendo mal. Foi no momento em que eu entrei em oração. Eu entrei em oração e comecei a falar: Senhor, eu repreendo todo o pensamento que vem das trevas na minha mente. Eu repreendo, eu não aceito, eu repreendo no nome de Jesus. Irmãos, temos que aprender a repreender. A maioria das pessoas não consegue ser bem-sucedida, tanto no ministério como em todas as áreas da vida, porque não sabe lutar contra essas forças malignas. Temos que aprender a lutar contra essas forças malignas. Se vocês forem ver a passagem que eu li aqui, olha só. Aqui fala: então o tentador, no versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só. Se fosse você, alguém chegasse para você e você tivesse esse poder, chegasse para você e falasse assim: ó, se você é filho mesmo de Jesus, se você é filho de Deus, por que você não faz essas pedras transformar em pão? Se você tivesse o poder,
que Jesus tem, você faria a vontade daquele que está te acusando? Ou você faria igual Jesus fez aqui, que está no versículo 4, que Jesus respondeu assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como seria a sua atitude se alguém usado espiritualmente por um dos demônios e te afrontasse, mas você tem, né? Você tem o poder, você tem a autoridade. Você faria? É aí que precisamos tomar cuidado com a nossa mente, com os nossos sentimentos. Temos que saber se tudo que nós estamos fazendo, se é pela direção de Deus ou se é pela direção de Satanás. Muitas vezes Satanás ele usa a nossa mente. Se não estivermos em oração, se não estivermos em consagração, ele domina a sua mente. E você vai achar que é Deus que está mandando você fazer. E não é Deus. Precisamos tomar cuidado. Por isso que precisa conhecer a palavra. No versículo 5, ainda fala assim, ó, quero forçar um pouquinho aqui. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, olha o que ele disse para o Filho de Deus. Atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Se vocês forem ver aqui, claro, o diabo conhece a palavra de Deus. Ele conhece tudo, porque a verdade ele veio de lá. Ele era o braço direito de Deus. Ele era um anjo de luz. Aqui está mostrando que ele conhece muito bem a palavra. Mas olha só o que Jesus respondeu para ele. Jesus respondeu assim, está no versículo 7. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes nós tentamos Deus. Deixamos o inimigo da nossa mente usar nossa mente e nós tentamos Deus. Tentamos Deus assim, olha Deus, se o Senhor não fizer isso que eu quero, eu saio da igreja. Se o Senhor não fizer isso que eu quero, eu quebro aquele propósito. Se o Senhor não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Alguma coisa você vai querer fazer de errado, porque o diabo já está usando a sua mente. Você está me entendendo? Por isso que eu falo, precisamos orar. Aí eu faço uma pergunta para você. Como está a sua mente com Deus? Ela está sendo usada mais por Deus ou pelo inimigo de Deus? Continuando aqui. No versículo 8 fala assim. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você que está na casa de Deus, você que tem um ministério, você que tem um dom que o Senhor colocou na sua vida, seja de música, de ensino, de oração, de aconselhamento. Quantas ofertas você tem? Quantas ofertas tem te oferecido? Quantas? O diabo ele vai olhar o desejo dos seus olhos, a cobiça dos seus olhos e vai lançar na sua mente. E o que você está pensando provém do Senhor ou não? É aí que está. E olha só o que Jesus respondeu. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Você seria capaz
Se alguém lhe oferecesse luxúria, muito dinheiro, muita fama, muito sucesso, o que você faria? Você deixaria a sua mente ser usada pelo inimigo de Deus? Ou você estaria com a armadura de Deus, com a sua mente, com o seu coração e com a sua alma e com o seu espírito voltado na palavra? Então, para você vencer os ataques espirituais da mente, você tem que ter uma vida em oração. Quando você perceber que a sua mente está sendo dominada por pensamentos que não provêm da palavra, que não está na palavra, que não está no ensino do Senhor, porque você vai sentir que não é de Deus, você vai sentir que é um pensamento, é um sentimento, uma sensação ou uma vontade fora do ensino do Senhor. O que você tem que fazer? Você tem que se levantar, você tem que clamar pelo sangue de Jesus e entrar em oração. E clamar pelo sangue de Jesus. E pedir a Ele que te dê armadura. Que você seja revestido da presença dEle. E que nem o mal domine a sua mente, o seu coração e seu sentimento. Vou ficar por aqui. Peço perdão. Percebi que a internet está travando, como é uma live ao vivo, né? Então ela está travando. Mas se você tiver alguma dúvida ou querer me perguntar algo mais, pode deixar mensagem nos privados ou aí também abaixo do vídeo. Então é isso. Graça e paz.